Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Aeronáutica aqui no Universo Exato. Nesta terceira aula do capítulo 5, vamos entender como a força de sustentação no perfil de uma asa é gerada. Permitindo assim o voo de um avião. Para o seu entendimento, é muito importante que os conceitos das duas primeiras aulas deste capítulo tenham sido bem assimilados. Como visto na aula anterior, o fluxo que passa por um tubo Venturi varia a sua pressão estática à medida que a sua velocidade se altera. A pressão diminui o seu valor à medida que o fluido se acelera e aumenta à medida que a sua velocidade se reduz. Esse conceito é fundamental para compreender o surgimento da força de sustentação na asa de uma aeronave. Sendo assim, vamos acompanhar o movimento de uma partícula em um escoamento não perturbado passando por um perfil de asa, para ver como a velocidade e a pressão estática variam ao longo do seu percurso. Assumiremos o perfil de asa mostrado, com um extradorso na superfície superior da asa mais abaulado e um intradorso na superfície inferior mais achatado. O escoamento não perturbado que se aproxima do perfil da asa é paralelo à linha da corda e possui uma certa velocidade, representada por V infinito, e uma pressão estática qualquer, dada por P infinito. Seguindo a trajetória da partícula, vamos assumir que ela realizará o seu percurso passando pela superfície superior da asa. Ao mesmo tempo, será desenhado no gráfico seguinte a variação da pressão ao longo do percurso da partícula. Primeiramente, a partícula irá reduzir a sua velocidade desde o seu valor no escoamento não perturbado até atingir o bordo de ataque no ponto mais à frente do perfil da asa. No bordo de ataque, o ponto B, o fluido atinge o repouso, sendo este ponto conhecido como ponto de estagnação. Como a velocidade é zero nesse ponto, pela equação de Bernoulli, concluímos que a pressão estática é igual à pressão total, ou seja, toda a pressão dinâmica é convertida em pressão estática. Esse aumento da pressão estática é mostrado no gráfico. Logo em seguida, a partícula se desloca através do extradorso. Entre os pontos B e C, vemos que a velocidade aumenta, portanto, a pressão estática diminui. Ao atingir o ponto de máxima espessura da asa, no ponto C, a velocidade atinge o seu valor máximo e, consequentemente, por Bernoulli, a pressão estática atinge o seu valor mínimo. A partir do ponto C até o bordo de fuga do perfil da asa, representado pelo ponto D, a velocidade diminui e a pressão estática aumenta novamente. No ponto D, o fluido volta a ficar em repouso e a pressão estática novamente se iguala à pressão total. Após o ponto D, a velocidade da partícula aumenta até atingir o valor que possuía no escoamento não perturbado, assim como a pressão. Prestem atenção como ficou o perfil do gráfico da variação da pressão estática ao longo do escoamento no extradorso. Agora, seguindo o mesmo raciocínio, vejam como fica a distribuição da pressão estática no intradorso do perfil da asa, na parte inferior. Entre o bordo de ataque, no ponto B, e o bordo de fuga, no ponto D, vamos trazer o gráfico de pressão do extradorso de volta. Percebam que a pressão estática é maior ao longo do percurso, se comparado com o extradorso. Para ficar mais nítido, vamos sobrepor as duas curvas. Temos então que a diferença entre a somatória das pressões estáticas exercidas na parte superior e na parte inferior do perfil da asa resulta em uma força na direção vertical, apontado para cima, dada pela área da figura em vermelho. Essa é a força de sustentação.
sendo possível a realização do voo. No entanto, essa teoria é aplicada apenas para fluidos ideais. Como o ar não se comporta exatamente como um fluido ideal, por possuir viscosidade, o escoamento real sobre as superfícies do perfil da asa vai ser um pouco diferente. A sustentação gerada por um fluido real será menor quando comparado a um fluido ideal, e surgirá o arrasto nas suas mais diversas formas. Portanto, vamos a partir de agora tratar o escoamento do ar como um fluido real, ou seja, que possui viscosidade. Mas isto é assunto para uma outra aula. Então, lhes aguardo na próxima.